Olá, estamos iniciando a nossa aula número 87. O capítulo de hoje ainda é o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Eu peço que vocês se inscrevam aqui no meu curso, clicando lá, para receberem automaticamente o aviso da subida para o YouTube do vídeo. E no próximo dia 5, que é domingo que vem, eu estarei num live, numa palestra virtual, lá no Frei Luís, às 9h30 da manhã. Portanto, dia 5, 9h30 da manhã, próximo dia 5, eu lá no Frei Luís, com os meus amigos e meus co-irmãos lá da nossa instituição. A palestra de hoje, ainda dentro do capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, trata de um assunto socialmente, talvez, um dos mais importantes que existe. Trata da desigualdade das riquezas. Quer dizer, como nós estamos estudando riquezas, distribuição de riquezas, e egoísmo, orgulho, estudamos muito já aqui. Ontem vimos uma parábola muito interessante também. E hoje nós vamos estudar a desigualdade das riquezas segundo Allan Kardec. Vamos ver o que ele diz. O que eu estou lendo aqui está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, na minha edição aqui, que é da CELD, nas páginas 425 a 428. Essa edição minha é do ano 2000. Desigualdade das riquezas, segundo Allan Kardec. Primeiro item, a utopia da igualdade da riqueza. E utopia nós chamamos de um sonho impossível. Uma coisa impossível. Quer dizer, o sonho impossível da igualdade das riquezas. A igualdade de riquezas é um desses problemas que se procuram resolver inutilmente, quando se leva em consideração a vida presente, a vida atual. O questionamento é por que os homens não são igualmente ricos? Esse é o grande questionamento, não é, que se faz. Isso acontece por uma razão muito simples. É que os homens não são igualmente inteligentes, não são igualmente ativos, nem trabalhadores para adquirir, nem sóbrios e prudentes para conservar os seus bens. As diferenças de individuais. Por isso que começa a haver uma diferença na desigualdade da riqueza. Portanto, os homens inteligentes, ativos e laboriosos são uns, outros não são. E muitos são sóbrios, previdentes e conservam a sua riqueza, mas também não são todos, são alguns. Diz Allan Kardec, aliás, esse é um ponto matematicamente demonstrado que se a riqueza fosse repartida igualmente, daria a cada pessoa uma parte mínima insuficiente, repartisse as riquezas. Eu fiz um cálculo aqui de brincadeira, eu calculei aqui, vamos supor que a gente tenha 20 trilhões de reais aqui no Brasil. Nós temos 200 milhões de habitantes. Ora, se eu dividisse 200 milhões de habitantes, se eu dividisse 20 trilhões de reais por 200 milhões de habitantes, eu teria aqui como resultado 150 mil reais. Essa seria a riqueza que circularia. Mas 150 mil reais, vocês sabem, né? Não é tanta coisa, né? Um carro alcança isso facilmente, um carro de luxo. Bom, supondo-se essa divisão possível, é uma hipótese de Allan Kardec, e durável, tendo cada um apenas o necessário para viver, ele ficaria com um salário basal, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que contribuem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Ou seja, porque o sujeito ganha mais, ganha menos, faz mais, faz menos, mas é o mesmo salário. Trabalha mais. Então isso vai o quê? Vai desmotivar os indivíduos, vai bloquear a sua capacidade de empresarial, seus interesses de crescimento, de melhoria.
Ele está nivelado, vive com aquilo, e, portanto, ele perdeu todo o estímulo, todo o desejo de crescer, até a própria ambição. E se a divisão fosse possível e durável? Ora, supondo-se que ela desse a ela cada um necessário, uma divisão possível e durável dos bens, não haveria mais os estímulos, mais uma vez, que levam o homem às grandes descobertas e aos grandes empreendimentos úteis. Portanto, a nivelação dos ganhos basal num piso ia perder o estímulo, a motivação, o pessoal não ia pesquisar, não ia fazer ciência, o pessoal não ia estudar, porque não teria como progredir na vida, e o comércio e a produção ficariam aniquilados, porque não haveria mecanismos competitivos que justamente gera a queda dos preços e uma melhor, ou se não gera, uma melhor qualidade nos produtos. Muito bem. Então, onde nós vamos encontrar essa diferença de riqueza, ou essa desigualdade de riqueza? Como nós vimos aqui no primeiro parágrafo, Allan Kardec disse: a desigualdade de riqueza é um desses problemas que perduram, que se procuram resolver inutilmente quando se leva em consideração a vida atual. Quer dizer, só a vida presente não resolve. Então, Allan Kardec nos diz aqui, beber uma aguinha, a reencarnação justifica as diferenças de riqueza. Aí vem, bater pau. A reencarnação é que vai justificar isso. É certo que se o homem só tivesse uma existência, nada justificaria semelhante divisão de bens da terra. Mas se em lugar de limitarmos a nossa visão à vida atual, à vida presente, considerando o conjunto de existência, veremos que tudo se equilibra com justiça. Quer dizer, se entendemos que essa vida presente é um elo de uma grande corrente que começa lá atrás, em outras encarnações, e vai se ligar no futuro a outras encarnações futuras. Enfim, a riqueza circula de reencarnação em reencarnação. É interessante. Porque, na realidade, o rico que tem hoje, ele pode ser o pobre amanhã. E o pobre de hoje pode ser o rico amanhã. Porque a riqueza vai circular, vai se movimentar, não vai ficar estagnada. Lamenta-se com razão o uso deplorável de algumas pessoas fazem de suas riquezas e as paixões desprezíveis que a cobiça desperta. E pergunta-se, se vê aquela pessoa que, corrupta, cheia de riqueza, cheia de bens, né? Aí nós perguntamos, Deus é justo ao dar a riqueza a tais pessoas, mesmo que não sejam corruptos, sejam pessoa que enriqueceu e se deixou levar por todas as tendências passionais, todas as tendências de desejo, da sensualidade e tudo mais, começou a levar uma vida devassa? Bom, aí responde, é certo que, se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante divisão dos bens da terra. Está aqui, a setinha aqui, ó. Aqui, ó. Uma só existência. Aqui está o rico e aqui está o pobre. E aqui o equilíbrio. Mas quando vem a reencarnação, essa riqueza na outra vida se movimenta. E, portanto, ao se movimentar, essa aparente injustiça é quebrada. Mas se em lugar de limitarmos nossa visão à vida presente, portanto, considerando essa existência, veremos que tudo se equilibrará com justiça. Então, está aqui. Portanto, nós temos que entender esse processo da riqueza nesse gráfico aqui, ó. Aqui nesse, que é ordenada, um gráfico vertical, e aqui horizontal, aqui está a riqueza, aqui está em basal está a linha da pobreza, enfim. Então, esse cara aqui, ó, ele nasce pobre nessa encarnação, desce, fica mais pobre, depois sobe, fica rico,
que na outra encarnação perde um pouco da riqueza, na outra volta a ter riqueza, na outra vai lá para baixo, vive uma vida de miserabilidade, e na outra sobe e volta a ganhar riqueza. Então esse indivíduo teve diversas experiências, na pobreza e na riqueza. O espírito dele realmente teve essas experiências, e essas são absolutamente necessárias à evolução dele. Agora, se ele tivesse trabalhado bem aqui em cima, fazendo a caridade, usando a riqueza, ele não teria caído tanto. Ele teria talvez ficado uma linha horizontalizada aqui, uma linha estagnada aqui, esse gráfico aqui. Portanto, Deus incessantemente transfere a riqueza e a faz circular, Cada um deve possuí-la para se exercitar, uma encarnação e outra, da maneira de servir-se dela e provar que sabe utilizá-la. Assim sendo, aquele que hoje não a tem, já teve ou terá em outra existência. O pobre, portanto, não tem motivo para acusar a providência, nem para invejar os ricos, assim como os ricos não o têm para se vangloriarem do que possuem. Ou seja, cada encarnação, essa balança aqui, ela vai mudar. O peso dela vai mudar de acordo com o indivíduo. Bem, isso foi a aula de hoje. Eu não quero me estender mais em razão da complexidade que a gente vai avançar. Isso foi apenas uma introdução. Mas nós entendemos, num resumo geral, que a desigualdade de riqueza ela é inexplicável se nós atentarmos apenas a uma vida. Quer dizer, se nós formos materialistas, ateus, acreditarmos apenas numa encarnação, acharmos que essa encarnação resolverá todos os problemas de injustiça e, sendo essa encarnação única, resolver o problema de justiça, buscarmos, enfim, através de legislação ou do Estado, a equalização da riqueza para todos os cidadãos de um país, de uma nação. Isso é uma visão que o Espiritismo não comporta, porque ele traz esse problema para o processo reencarnatório. E o processo reencarnatório, ele mesmo faz a sua própria justiça, porque seria conceber Deus injusto se ele aceitasse essa distribuição de riqueza constante em diversas vidas para as mesmas pessoas, ficando muitas pobres e outras muito ricas. Então, como esse problema se desdobra para o social, não é? Para teorias econômicas e político-econômicas, amanhã nós voltaremos a estudá-lo agora em relação ao que realmente o Livro dos Espíritos também, que está muito bem citado aqui, fala sobre isso. Fiquem tranquilos, nós estamos caminhando bem e até amanhã.